Olá, jornalista Jorge Fernandes, a voz do Porto ou a voz do samba, como você quer. Estamos aí fazendo o nosso trabalho e a TV Com é uma referência. Que tal anunciar na TV Com? Com certeza é retorno garantido. Aumente o volume, por favor, mamãe e papai. Baixada Santista, Santos, São Vicente e Mongaguá conseguiram vacinar contra a gripe mais do que metade do público-alvo. Isso é muito interessante. Todos os 9 municípios da região mantêm a campanha de imunização. Pode-se vacinar quem tem mais de 6 meses de idade. Por favor, a vacina é importante. Vacine-se, porque o futuro é que vai contar. E essa é a nossa opinião. Outro ponto importante para você que nos acompanha aqui sempre, na TV Com hoje. Estou muito feliz de receber pessoas que têm uma trajetória na vida de transformação através da educação. Acompanhe, por favor, o relato, por gentileza. Ela é arquiteta e urbanista, mestre em engenharia urbana pela Universidade de São Carlos, doutora em arquitetura, tecnologia e cidade pela Unicamp, professora da FEI, São Bernardo do Campo, Unisanta e Unimes de Santos. Como é que ela conseguiu isso? Por que essa trajetória tão linda de passar conhecimento, de passar transformação para as pessoas? Por quê? O professor é isso, é acumular e passar, porque eu me lembro ainda como se fosse ontem do meu primeiro professor. Para mim, estar sentado aqui, depois de fazer uma universidade, chegar até aqui. Ela é Alda Paulino dos Santos. Mas quem é Alda Paulina? Qual sua história de vida? É um prazer imenso, novamente, te receber aqui. É um prazer imenso estar aqui com você, Jorge. Obrigado. Podendo falar um pouco da trajetória da minha vida, até onde cheguei. Ainda tenho um caminho para trilhar, mas já fui bem longe. Então, é um prazer estar aqui para poder contar um pouquinho do meu relato, da minha trajetória educacional e de vida. Conta um pouco da tua história, desde o começo até chegar a essa graduação que você tem hoje. Então, eu sou a filha mais nova de 4, eu tenho 3 irmãs, né? Então, eu sou a 4ª. Eu tenho ainda a minha mãe, graças a Deus que ainda está viva, porque os meus pais, que na verdade me mostraram o caminho, né? Que eu não posso nem dizer das pedras, né? Porque depois das pedras você sempre tem um caminho que é interessante, que é gratificante, que vale a pena você trilhar. Então nós somos 4 irmãs, 4 filhas, fomos criadas aí na maior parte do tempo pela minha mãe, porque meu pai teve que se distanciar para poder nos dar uma educação melhor, trabalhar em outro estado. E eu fui uma criança que sempre cresci escutando os meus pais dizerem para mim, né? E minha mãe, que graças a Deus hoje ainda é viva, está com 89 anos, me dizendo que o melhor caminho para que eu pudesse ser uma pessoa, tanto profissionalmente como pessoa, o ser humano melhor, seria trilhar o caminho da educação. Então, como eu sempre cresci ouvindo isso, eu e minhas 3 irmãs, então eu fiz disso, na verdade, uma trilha de vida para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei. E sempre pontuando que ainda quero ir mais além. Então, eu estudei quando eu era criança, com 5 anos, na escola chamada SESI, né? O SESI que hoje ainda existe, que é uma escola muito boa. Eu, aos 5 anos, já sabia ler, já sabia escrever. Depois fiz o ensino primário, que estudei na Escola Marquês de São Vicente, o primário e o ensino básico. Depois fui para a escola Primo Ferreira, Escola Estadual Professor Primo Ferreira. Saindo da Escola Estadual Professor Primo Ferreira, além de fazer a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, antes eu fiz a Faculdade de Desenho Industrial na Unisanta, fiz 4 anos de faculdade. Eu entrei na faculdade, eu tinha apenas 17 anos de idade e saí da faculdade com 21 anos de idade. Após sair da faculdade, já ingressei, comecei dando aulas lá na faculdade São Camilo, porque uma das especialidades que eu gostava muito dentro da faculdade de desenho industrial era o ensino de ergonomia, era uma das disciplinas que existia no curso. Então a ergonomia
Era um ensino que, né, para você fazer projetos de produto, você precisava conhecer um pouco, né, da interação homem-produto, da anatomia humana, de como que era a relação do homem com os objetos, equipamentos, enfim. E aí comecei muito cedo já a dar aula numa faculdade chamada São Camilo, dei aula no curso de pós-graduação de enfermagem e medicina do trabalho. Trabalhei durante 10 anos na Fundacentro como uma funcionária convidada, chamada Fundação Jorge Duprá Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho. Fiz uma especialização em ergonomia pelo Instituto Mafre da Espanha, em 1997, aonde eu trabalhei no Instituto Mafre aqui em São Paulo, que na Espanha eu fiz a especialização, e trabalhei lá em São Paulo, no Instituto Mafre. E aí depois fui trilhando várias coisas em relação à ergonomia, dei aula, fui coordenadora de um curso de pós-graduação em ergonomia da Gama Filho. E aí logo depois de alguns anos resolvi, né, trilhar o caminho, porque eu sempre gostei, sempre desenhei desde criança, sempre fui incentivada, sempre tive habilidades, já sabia fazer muitas coisas na área de arquitetura, entretanto não tinha a titulação. É importante esse currículo ilibado, maravilhoso. Tem muito mais ainda. Mas eu vou falar com você, professora, um ponto interessante, professora Alda Paulina. Números. Com números não há o que se contestar. Aumente o volume, por favor, porque a educação é prioridade. Professora Alda. Aí, continuando, então, depois de alguns anos, porque eu sempre gostei também de arquitetura e urbanismo, na época que eu entrei na minha primeira faculdade, eu não tinha condições financeiras para fazer uma faculdade de arquitetura e urbanismo, então fui fazer a faculdade de desenho industrial e após eu conseguir trabalhar, né, conseguir me estabelecer de uma forma mais adequada, eu fui fazer a faculdade já casada de arquitetura e urbanismo. Então fui fazer a faculdade de arquitetura e urbanismo na Unisantos, onde eu já trabalhava dando aulas na faculdade na Unisanta. Então, eu dava aulas na Unisanta e fazia faculdade de arquitetura e urbanismo na Unisantos. E já, inclusive, antes de terminar a faculdade, já na Unisantos, eu já dava algumas aulas na faculdade de arquitetura e urbanismo também da Unisanta, dava aulas de desenho de objeto, de disciplinas que eram correlatas com o desenho industrial, mas eu queria muito mais, eu queria continuar estudando, que eu sempre gostei, e fiz a faculdade de arquitetura e urbanismo. Tem uma passagem que eu não contei, antes de fazer a faculdade de arquitetura e urbanismo, como já era pré-requisito, né? Começou a ser um pré-requisito, que os professores precisavam ter, na época, mestrado, eu fui fazer um mestrado entre a faculdade que eu já tinha feito de desenho industrial e, antes da faculdade de arquitetura e urbanismo, eu fiz o mestrado na Universidade Federal de São Carlos. Então, eu ia de Santos para São Carlos assistindo aulas, né? E tinha algumas aulas também, porque na verdade, alguns professores da nossa universidade, da Unisanta, também faziam. Então, a gente se dividia em fazer o curso, metade, uma parte dele na Unisanta e outra parte também lá na Universidade Federal de São Carlos. Após isso que eu fui fazer a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Fiz a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e aí meu leque, né, de aulas, meu leque de trabalho, ele aumentou. Continuei dando aula na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unisanta. E aí, em 2010, eu fui dar aula na FEI, na faculdade de... As pessoas pensam que FEI é Faculdade de Engenharia Industrial. A FEI, na verdade, chama-se Fundação Educacional Inaciana. A sede dela é em São Bernardo, mas ela começou com a Faculdade de Administração. E as engenharias, ela é no campus São Bernardo do Campo. Então, eu fui para a FEI dar aulas na engenharia civil. Então, eu sou a única professora mulher na minha equipe, que só tem rapazes, e sou a única arquiteta também que dou aula na Faculdade de Engenharia Civil durante 9 anos. Agora que chegou um outro colega, que também é arquiteto, mas durante 9 anos, né, eu fui a única mulher. Tem uma outra professora também, são poucos professores que deram aula, que são arquitetos, que deram aula na engenharia civil. Depois que essa professora, uma colega, ela saiu, eu continuei e eu fiquei ali durante 5 ou 6 anos, só eu realmente dando aula, arquiteta dando aula dentre os engenheiros civis, meus colegas. Entretanto, no momento eu sou a única mulher
dando aula na engenharia civil. A gente é uma equipe de 11 pessoas lá na FEI, única mulher e negra dando aula na engenharia civil, onde eu tenho muito orgulho que eles me recebem muito bem e a gente faz uma troca interdisciplinar entre mim e os colegas, na verdade, que são os engenheiros. Essa história é linda. Eu refaço a minha questão. Números. Não há o que se contestar no ensino aqui no Brasil e, por que não, no mundo. Por favor, os números, por gentileza. Então, esses números são esses. Então, assim, a FEI é uma faculdade tradicional de mais de 80 anos. Entretanto, é uma faculdade, como a SACED de São Bernardo é uma faculdade de engenharia, tem várias engenharias, dentre elas a civil, aonde eu dou aula. Entretanto, eu sou, entre as mulheres que tem lá, tem outras mulheres, mas ainda somos a minoria, né? Por todo um fator histórico, né? Que, graças a Deus, isso está mudando, já tem várias mulheres na engenharia, na ciência, na pesquisa. Entretanto, lá na FEI, eu sou a única mulher preta dando aula dentre os 80 anos que a FEI, de existência que a FEI tem hoje, né? Eu sou hoje uma exceção de ser uma mulher preta, tem outras mulheres amigas, colegas, que são brancas, entretanto, eu quero chegar a ser a regra, não só na FEI, como em outras faculdades. Então, também na Unisanta, durante muito tempo, eu fui uma das poucas professoras pretas, né, dando aula no curso de arquitetura, que eu também já dei aula no curso de engenharia civil, na Unisanta. Também dou aula no curso de engenharia de segurança do trabalho, na Unisanta. E nesse curso de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, eu sou também a única mulher preta dando aula no curso de engenharia de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho da Unisanta, que já fazem quase 18 anos que eu dou aula nesse curso. Com relação, você tem uns dados interessantes, você passasse para nós com relação à educação e esses números aí que não há o que se contestar. E também dou aula, fazem 4 anos, na Unimes, né, no curso de EAD. E aí comecei dando aula também na Unimes e eu vejo que lá na Unimes também, né, tem poucas pessoas, tem mulheres, tem bastante mulheres, mas tem poucas também pessoas, mulheres negras que nem eu. Então, assim, é uma trajetória muito grande, né? Faço também projetos de acessibilidade dentro da área de arquitetura e urbanismo. Trabalho com acessibilidade, fazendo projeto para pessoas jurídicas, né? Já fiz projetos para a escola Strong, onde eu estou dando continuidade. A Strong, ela fica na Conselheiro Nébrias, para quem não conhece, aqui em Santos. Ela administra os cursos da Fundação Getúlio Vargas e fiz os projetos de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. E estou dando continuidade nesse projeto. Então, além de trabalhar na área acadêmica, eu também faço projetos, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas também. É importante. Estamos na próxima quarta-feira, vou solicitar novamente que a professora Alda retorne à programação. Porque ela tem uns números ali interessantes para passar para nós. Eu adorei conhecer essa história porque é um exemplo de vida. Alguém que transformou através da educação e passou o seu conhecimento. Professora Alda, espero que volte aqui na próxima quarta-feira para falar dos números e falar também sobre o sistema educacional em relação aos afrodescendentes. Ela vai voltar. Professora Alda, foi um prazer te receber aqui. Foi um grande prazer estar aqui, Jorge. Com certeza eu vou voltar para poder relatar esses números, para que essa minha trajetória, é interessante que a gente saiba quais são esses números da educação das pessoas afrodescendentes ao qual faço parte. E qual será o nosso futuro e como, na verdade, nós vamos trilhar esse futuro em relação a esses números que são importantes, tanto na educação básica, como na educação superior, né, como no ensino fundamental. Porque para chegar ao ensino superior, tem aí um caminho que é interessante, que a gente tem que trilhar, que deve ser seguido, que a gente tem que entender. Porque, na verdade, eu estou aqui hoje para mostrar que é possível, né? Que as coisas são possíveis, que nada, na verdade, é impossível, só que a gente, na verdade, tem que ter uma forma e saber como que a gente vai trilhar esse caminho. E isso depende também de políticas públicas, mas fundamentalmente de nós negros, né? De nós pessoas, né? Que queremos estudar e queremos ter uma oportunidade nas universidades e, obviamente, mais tarde no mercado de trabalho para podermos nos colocarmos e termos uma condição de equidade social, profissional e educacional.
É importante. A você continua aqui, a TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor.